Em BH, o Clássico Mineiro termina empatado em 1-1, não resolveu a vida de ninguém. E vem comigo que depois da vinheta eu te explico tudo o que aconteceu nesse jogo. E aí, gurizada, tudo bem com vocês? Atleticano, tá feliz, atleticano? Primeiro tempo foi bem bom, hein? Primeiro tempo dá coisa boa pra tirar. Segundo tempo acho que foi pior. Cruzeirense, acho que pelo contexto, tem que estar feliz. Acho que empate fora de casa é interessante, ainda mais que o Cruzeiro não estava nos seus melhores dias, tem problema de arbitragem. Vamos falar um pouco sobre isso, um jogo que eu achei interessante, tá? Vamos lá. Do Galo, principalmente, tá? Que é de onde eu vi coisas mais interessantes. O que eu achei legal no Atlético? O Atlético tinha uma proposta diferente, assim, né? Ele queria que o Cruzeiro o pressionasse, por exemplo. A ideia do Cruzeiro, do Galo, era que ele fosse pressionado. E por que ele queria ser pressionado? O Galo aos vermelhos, o Cruzeiro aos azuis. Não vou me complicar aqui sozinho, né? O Atlético faz sair em 3-2, que são os 3 zagueiros, mais os 2 volantes. Né? O que ele queria? Com isso ele atraía Romero, Lucas, Caio Jorge e Matheus Pereira. Ele queria superar isso aqui através de uma troca de passes para ter um corredor, para ter espaço? Não. O que ele simplesmente buscava com isso? Bola saía aqui, os jogadores do Cruzeiro vinham pressionar, ele usava a bola longa onde? Bola longa no Arana, que era um ala. Nisso, o Arana, que dominava a bola, recebia a bola aqui, às vezes até sem pressão, porque o Christian balançava, fazia o balanço, o Arana recebia livre, a bola vinha pra cá, o Arana recebia, atraía o Christian, que vinha pra cá, o Arana sempre arrastando pra dentro, nunca pra fora, já vai ficar muito claro o porquê, eu já tô mexendo aqui, já vai ficar claro o porquê. O Arana sempre arrastando pra fora, atraindo o próprio Christian pra fora, e quando ele atraía o Christian pra fora, o que acabava acontecendo? Deixa eu até ajeitar a linha de 4 aqui, deixar ela certinha. Sobrava um Dudu. Ele soltava essa bola no Dudu, que tinha o 1-1 contra o William. E o Dudu hoje estava inspirado, o Dudu hoje estava muito bem, principalmente no primeiro tempo. Para mim foi um dos melhores em campo no primeiro tempo. E ele acabava sempre gerando esse 1-1 aqui. Porque o Christian tinha sido arrastado para dentro. O Lucas Romero e o Lucas Silva, eles foram atraídos pela pressão. Então meio que gerava essa situação o tempo todo de 1-1. E muitas vezes o William também subia. Né? O William às vezes, por exemplo, num contra-ataque, o William... E eu vou falar de como é que o Cruzeiro se portava com bola, e isso vai explicar, como eu já até falo aqui, eu vou explicar de novo. O William estava aqui. Então, muitas vezes, o Cruzeiro tinha que fazer esse balanço aqui pro zagueiro, que era o Jesus, vir marcar o Dudu, e num contra um, o Dudu levou alguma vantagem. Assim, então, um Galo muito bem. Um Galo que pressiona o Cruzeiro muitíssimo bem também, e não dá espaço pro Cruzeiro. O Cruzeiro não teve transição. O Cruzeiro com bola, eu já expliquei algumas vezes, ele funcionava assim. Eram os 2 zagueiros, né, o Jonathan Jesus e o Vidalba, com o Lucas Romero baixando, o Lucas Silva aqui, às vezes o Lucas Romero também podia inverter, fazer a saída por aqui, isso aqui indifere, isso aqui movimenta muito, isso aqui movimentava bastante. Pra quê? Pra ter Christian, que é mais um volante meia, por dentro, Wanderson por dentro, com o Matheus Pereira tendo esses 2 meias para dialogar com o Matheus Pereira, Kaique e William. Então essa era a ideia. Muitas vezes o Cruzeiro também podia ser até um 4+1, que o Kaique ficava um pouquinho mais, isso aqui virava um 4+1 com o Jonathan Jesus sendo, entre aspas, um lateral na saída de bola. Então isso era o Cruzeiro com bola. O Galo era o seu tradicional e famoso 3-2-5 do Sampaoli, que é padrão dos times dele. Mas o Cruzeiro não tinha saído, o Cruzeiro não conseguia sair muito, o Cruzeiro não teve tantos momentos de posse lá em cima, onde ele conseguia a bola e trabalhar essa bola. E era um Galo muito bem postado, um Galo muito bem armado, que usava muito dessas transições para machucar o Atlético. Mas, sem grandes felicidades, não conseguiu abrir o placar. Vem o segundo tempo, e aí o segundo tempo tem um pouco mais de emoção, principalmente o começo.
Porque numa das pressões altas que o Cruzeiro consegue fazer e acertar, o menino erra, perde a bola pro Caio Jorge, e o Caio Jorge larga o Matheus Pereira dentro do gol, sem goleiro, e faz 1-0. Ali, eu olhei e me veio muito o jogo da Copa do Brasil, Cruzeiro e Atlético, que o Galo faz um bom primeiro tempo, em cima do Cruzeiro, não deixa o Cruzeiro jogar, aí volta pro segundo tempo, toma 1-0 cedo e desmorona o time do Atlético. E eu já imaginei isso de cara, assim, eu olhei pro jogo e falei, putz, é o mesmo contexto. Coitado do Galo, o Galo se ferrou. Porque vai dar o mesmo contexto, vai ser a mesma história do primeiro jogo, do jogo da Copa do Brasil, se eu não me engano. Onde o Galo é melhor, o Galo tá em cima, o Galo vai fazer o gol, vai lá e toma o gol logo de começo e o time desanda. Não deu tempo de acontecer, porque muito rápido o Galo empata o jogo. E aí vem o que é o lance fundamental do jogo, e eu aceito as duas interpretações, tá? Do que vai acontecer a partir de agora. Que é o gol de cabeça, que sai realmente do lance que, beleza, não era escanteio, mas aí não tem o que fazer, o árbitro deu escanteio e fé, o VAR não pode interferir nisso, o VAR não pode mandar voltar, isso não existe, então, tipo, pedir essas coisas é meio viagem na cabeça de torcedor, não vai acontecer. E também não é ali que o VAR vai roubar também, né? Não vamos achar que o VAR, o árbitro tá roubando ali, no escanteio. Não é, né? Também acho que o exagero. Sai o gol, o cruzeirense vai reclamar, os outros vão reclamar com o árbitro por entender que, porra, ali não era escanteio, era lateral, não sei o quê. E o Caio Jorge faz isso aqui com a mão, né? Ele faz esse gesto que é claramente como roubo. Estão passando a mão, roubando. O VAR avisa, inclusive ele erra, inclusive a arbitragem hoje patética, tá? O Zanovelli 2 vezes errou a cor do cartão, tipo, deu sem querer um vermelho, tipo, patética a arbitragem, patética, ridícula a arbitragem do Zanovelli. O Zanovelli é um dos piores árbitros do Brasil, infelizmente. E ele dá até amarelo pro Casomeiro e depois troca, porque quem faz o gesto, o VAR avisa ele, quem faz o gesto é o Caio Jorge. Disso, o que eu acho que a gente pode tirar, tá? Eu entendo o árbitro expulsar, porque realmente, tu fazer isso aqui é meio, pô, tá dando pra cara dele que ele roubou, assim, mas também, pô, não vai se expressar. Eu achei, tipo assim, juvenil. Eu acho que, tipo assim, tu sabe, a gente até pode discutir se dizer roubo, essas paradas até é pra expulsão ou não. Eu acho que tá pra discutir isso, pode achar que, mimimi, não sei o que, não vai mais falar nada. Eu até aceito a tua linha de raciocínio. Mas que ele é juvenil, ele foi juvenil, assim, porque tu sabe que tu vai ser expulso se tu fazer sinal de roubo. Tu sabe que tu vai ser expulso, assim, não é novidade, tipo assim, não é a primeira vez que alguém tentou e foi expulso. Então eu acho que o Caio podia ter evitado, mas no futebol atual, onde tem câmera pra tudo que é lado, era óbvio que eu ia pegar ele fazendo o gesto, né? E o VAR pegou e expulsou ele. A partir daí, vem algo que eu falo muito do futebol, que é uma coisa super estimada no futebol, que é jogar com um a mais. Jogar com um a mais, eu não vejo essa vantagem toda, assim, beleza, tem um a mais no campo. Só que no que isso te ajuda, basicamente? Porque o Cruzeiro, vamos lá, vamos jogar o jogo aqui. O Cruzeiro basicamente ficou isso aqui daí. A partir do momento que ele teve um a menos, ele se fechou num 4-4-1. Só com o Matheus aqui, às vezes até saiu o Matheus logo depois. E não se saía nem fudendo. Como é que isso aqui ia ter vantagem? Tipo assim, o Cruzeiro ele ficou nisso aqui o jogo inteiro. Até o fim do jogo o Cruzeiro era isso aqui e não saía. Porque o Cruzeiro até podia se postar assim, num 4-4-2, não sei o que. Bom, o Cruzeiro, em alguns momentos ele ia subir pra pressionar, ele ia jogar em bloco médio, ele ia tentar trabalhar um pouco mais, ter um pouco mais de posse. A partir do momento que ele perdeu um jogador, ele ficou isso aqui, ele ganhou um alvará pra não precisar mais sair daqui, e fudeu. Tipo assim, tudo vai ter que passar por dentro de 9 caras. De 10 caras dentro do gol, basicamente. Então, assim, é muito difícil. Então eu acho, tipo assim, extremamente super valorizado o jogar com um a mais. O Atlético até, inclusive, piora desse ter um jogador a mais. O time dá uma boa desandada, assim, cria pouco. Não consegue ter as mesmas dinâmicas também, porque a dinâmica que o Galo tinha de atrair o Cruzeiro para que ele fosse pressionado não funciona mais. Porque, como eu expliquei, o Cruzeiro ganhou um alvará para não subir mais. Então, a partir dele, ele não pressionava mais. Ele jogou o time inteiro lá pra trás. Quando saía em 2, no máximo 3 jogadores. E acabou o jogo. Porque não tinha mais jogo. O Cruzeiro fez de tudo no segundo tempo pra morcegar, pra não deixar o jogo correr.
Então, assim, eu acho extremamente superestimado. Eu gosto muito desse debate do jogador a mais, tá? Então, pra mim é isso, assim, o segundo tempo pior. E no final o Cruzeiro sai com um ponto que lhe ajuda. Eu acho que pra briga do título, o Cruzeiro está ficando distante, né? Porque, de novo, Palmeiras e Flamengo não perdem. Mesmo quando jogam mal, eles não perdem. E o Cruzeiro perde pontos pontuais. Por exemplo, perdeu pontos pro Sport, perdeu pontos Ceará, perdeu pontos em casa que não poderia perder, que Palmeiras e Flamengo, por exemplo, não estão perdendo. Então eu acho que o Cruzeiro nessas ele dá uma distanciada. Mas no contexto de jogo, eu acho que é bom pro Cruzeiro. O Galo mostrou uma melhora, né? Incrivelmente sem o Hulk, né? Que aí é um ponto que em algum certo ponto eu discordo, porque o Hulk é diferente, né? Mas ele não ia pressionar. E o Galo tinha uma estratégia de tentar pressionar o Cruzeiro e de tirar a posse do Cruzeiro. Tu ter o Hulk pra pressionar realmente é complicado, né? Tu ter o Hulk pra pressionar. O Hulk ele não vai te entregar pressão, ele vai te entregar 200 outras coisas. Mas pressionar ele realmente não vale. É um cara que sem bola vai te ajudar muito pouco. Mas também com ele ia entregar muito mais do que entregou o Rony, por exemplo. Que o Rony, tecnicamente, ele te entrega muito, ele pressiona muito. O Rony, se tu deixa ele sozinho, às vezes ele pressiona 3 caras. Porque ele é muito bom nisso. Mas com bola, o refino técnico no Rony falta muito. Coisa que no Hulk sobra. Então, assim, tu perde de um lado do Hulk não pressionar, mas tu ganha do outro. Como com o Rony, tu ganha. O Rony vai te pressionar até 3 caras. Mas com bola ele não vai te entregar mais, ele não vai te entregar muito. Então, assim, aí é tu escolher o que tu quer. Eu prefiro o refinado tecnicamente. Eu prefiro que esse cara aqui não marque tanto, mas que com bola ele vai me agregar mais. Do que o cara que só corra, mas com bola me entregue pouco. Entende? Então, assim, entendo a escolha, acho que ela fez sentido. Eu acho que ela ajudou, inclusive, o Atlético, só que quando a bola chegava lá na frente, ela caía no Rony e não no Hulk. E aí o Rony pro Hulk é uma diferença muito grande na hora de definir o jogo. Beleza? Tamo junto, deixa o like, se inscreve no canal, comenta o show do jogo, é nóis.